Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Chegamos à terceira e última parte do incrível bate-papo com Marcos Kahn, da KB Engenharia, onde nós vamos abordar aspectos finais sobre a importância e os cuidados que nós devemos ter, seja do ponto de vista de projeto, seja do ponto de vista de modificações estruturais e até os aspectos comportamentais para garantir que nós tenhamos uma edificação segura. Acompanhe aí a última parte desse bate-papo. Ou seja, além das questões potencialmente falhas na concepção, no projeto, pela própria falta de conhecimento ou de esclarecimento, coisa que é um dos objetivos do nosso programa aqui, ainda tem estas, aspas, pequenas mudanças cotidianas, rotineiras, que você pode colocar em risco todo o seu empreendimento. Voltando para a questão de materiais, Marcos, a gente numa das discussões num outro programa sobre gases refrigerantes, surgiu uma dimensão de análise, falando em protocolo de Kyoto, em protocolo de Kigali, de que a substituição de um elemento X pelo elemento Y ainda não está totalmente consolidada, porque o elemento Y possui um grau de inflamabilidade maior do que o anterior e que provavelmente antes de fazer essa transição, mais medidas de proteção nos próprios dispositivos teriam que ser adotados. Ou seja, pela primeira vez em décadas, a gente colocou esta variável na discussão sobre a estratégia de gases refrigerantes. Pegando o gancho agora para o ambiente corporativo. O pessoal já entendeu de que não só o segmento das normas é extremamente importante, é o mínimo básico, como você falou no início. Você inseriu muito bem a dimensão das dinâmicas, fluxos, usos e ocupações da edificação, que dependendo do público e do comportamento, você precisa colocar mais carga nas medidas de proteção. E agora você colocou uma terceira dimensão que tem a ver com os materiais. Para quem não está nos ouvindo, que pergunta ele tem que fazer na hora de escolher por um material ou outro, seja na concepção, seja numa substituição, para garantir que os níveis de segurança estejam compatíveis? Que vocabulário ele vai ter que aprender na hora de conversar com os fabricantes, com os fornecedores, para manter a segurança do seu empreendimento? Ótimo, Thiago. Nós temos hoje já dispositivos nas diversas legislações dos corpos de bombeiros, normas técnicas que falam sobre os ensaios de laboratório para definir, portarias do Inmetro que falam também sobre isso, tanto em materiais como em mobiliário, quanto em cortina, e tudo tem a ver com reação ao fogo. Então, a gente tem que escolher materiais que também tenham a performance requerida com relação à reação ao fogo. Não importa somente se esteticamente o material é legal, ou se é um material sustentável, eco certinho, todo bonito. Por exemplo, LUDPET, ai que legal, a LUDPET substitui uma série de materiais, é eco certinho, é sustentável. E se eu pegar a PET, né, e simplesmente colocar fogo, eu vou matar a gente até dizer chega. Toda LUDPET é ruim. Não é isso que eu estou falando. Da mesma maneira como você falou dos refrigerantes, né, a LUDPET ela começou assim, sendo algo que mata muita gente. Depois adicionaram aditivos químicos à LUDPET, no sentido de melhorar as características de reação ao fogo desse material. E aí sim ele pode ser empregado em um ou outro lugar. Da mesma maneira como a gente tem materiais de fachada bons e ruins, materiais de forro bons e ruins, que receberam tratamento ou que não receberam tratamento. Então, cuidado com a performance ou desempenho de reação ao fogo dos materiais. Da mesma maneira como a gente tem norma técnica que fala da performance, por exemplo, de um edifício residencial, né, a gente tem características que a gente tem que saber da reação ao fogo para performance de materiais construtivos.
E provavelmente isso passa pela facilidade da combustão, pela propagação de fumaça, pela liberação de gases tóxicos, enfim, né? São várias dimensões que têm que ser analisadas aí e as pessoas têm que perguntar mesmo, né, Marcos? Tem que chegar e falar, olha, eu quero saber isso do seu material, correto? Perfeito, ou seja, não só saber, mas eu quero ter certeza de quem verificou isso para o meu fornecedor. Não tem nenhum, nem dois, nem três casos que nós, enquanto empresas, fomos solicitados por arquitetos no sentido de escolher dentre materiais, né? E os fornecedores nos apresentaram documentos que levavam a crer que um determinado produto tinha uma performance de reação ao fogo que passava no mínimo necessário pela legislação, e a gente foi descobrir que essas análises foram feitas em laboratórios internos. E quando a gente solicitou esses mesmos testes e ensaios em laboratórios externos, portanto, laboratórios isentos e idôneos, a gente não conseguiu ter de volta o documento que mostra que esse determinado produto tinha performance adequada. Ou seja, queriam efetivamente vender o produto e acabaram por nos levar a uma opinião errada, né? Se a gente não para ali para prestar atenção, para ver que isso foi feito num ensaio de laboratório dentro da empresa, a gente tinha falado para um cliente que poderia utilizar um produto que não passou, por exemplo, num teste do laboratório do IPT. Marcos, eu quero abordar três temas para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento. Tema número 1, tecnologia. Em vários dos programas que a gente fez recentemente, foram abordados como a tecnologia, o desenvolvimento de dispositivos, o barateamento de sensores nos últimos, principalmente 5 anos, jogou luz sobre novas soluções para velhos problemas. Até agora a gente falou muito ainda de extintor, de hidrante, de sprinkler, sistemas basicamente tradicionais. Minha pergunta é, que tendências a tecnologia, esse novo cenário de informação trouxe para os sistemas de combate, ou ainda a gente está bastante vinculado aos sistemas hard, ao que sempre existiu? Essa é a minha primeira pergunta. Eu acredito que na indústria da segurança contra incêndio, a velocidade da inovação seja diferente da velocidade de inovação em outras indústrias. Aqui quer-se ter muita certeza de absolutamente tudo que se coloca no mercado, né? Então a gente vê desenvolvimento nesses últimos 5 anos, vê inovações, e vou detalhar algumas delas, né? Mas a velocidade nessa indústria é diferente. Eu quero ter tudo certificado, eu quero ter listado L, quero ter listado FM, eu quero ter certificação internacional, para aí sim eu colocar isso no mercado e poder vender. Então, deixando isso, a gente tem inovações em agentes extintores, né? Então a gente tem outros agentes extintores, e quando eu falo nisso, eu falo em sistemas de combate automático e às vezes até em extintores portáteis, né? Extintores portáteis que são mais leves e que conseguem apagar, por exemplo, incêndios tão grandes quanto os extintores maiores fariam, né? Vou dar um exemplo prático. Um extintor de 3,5 kg consegue apagar um incêndio de mesmo tamanho e intensidade do que um extintor, por exemplo, que pesa 20 quilos. É claro que carregar um extintor de 3,5 kg é muito mais fácil do que lidar com um extintor de 20 quilos. Tá? A gente tem inovações, por exemplo, em bicos de chuveiros automáticos, que são controlados por detectores pontuais, né? E que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de abrir e fechar um bico somente quando efetivamente eu tenho confirmação por 2 sensores de incêndio, o que é uma evolução, porque muitas das vezes o estrago provocado pela água acaba sendo tão grande o estrago provocado pelo fogo em determinado material.
Por exemplo, quando eu estou falando de um galpão. Eu tenho inovações na própria norma UL sobre os detetores automáticos de incêndio, né? Ou seja, existe a versão 7 da UL 268 que trata de detetores, que faz com que esses detetores consigam identificar, diferenciar a fumaça de combustão de produtos orgânicos, né? Por exemplo, de vapor d'água, tá? Ou seja, um detetor hoje consegue saber se é vapor d'água ou se, por exemplo, é um fogo de uma fritadeira, né? Desculpa, se é fumaça de uma fritadeira, né? Ou se, por exemplo, é um incêndio real, tá? Esses detetores começaram a ser vendidos agora nos Estados Unidos, um ou outro já está sendo aplicado aqui, por exemplo, no Brasil, mas é uma grande evolução no sentido de não se ter a quantidade de alarmes falsos que a gente pode ter numa determinada instalação. E principalmente a dupla checagem que você falou, evitando um acionamento, às vezes, desnecessário dos dispositivos, né, Marcos? Isso também contribui muito. Vários desses detectores hoje são detetores de dupla, tripla ou de múltipla tecnologia, ou seja, numa mesma caixinha você vê temperatura, gradiente da temperatura, monóxido de carbono, e aí sim analisa as partículas que estão no ar. Ou seja, você pode confirmar com 3, com 2, com 4 desses fatores, dessas assinaturas, que é efetivamente um incêndio. Então você tem uma redução dos seus alarmes falsos de uma maneira muito grande, tá? Esses detetores, como eu disse, começaram a ser comercializados recentemente, né? E os grandes players, os grandes vendedores do mercado de deteção já têm seus painéis, seus detetores adaptados para essa nova normativa. E óbvio que procuram preservar a tecnologia, ou seja, você, mesmo com um painel antigo, consegue substituir o seu detetor por um detetor novo. Então, vamos lá, você tem uma ala, uma área no teu escritório que vira e mexe tem alarme falso porque tem um banheiro próximo que o pessoal toma banho ali quando veio da academia, entendeu? Você pode agora escolher substituir somente aquele detetor, né? E não vai ter que trocar todo o teu sistema de detecção para ter essa boa performance, essa performance melhorada. Você tem outros avanços da tecnologia em materiais de compartimentação. Vidros, por exemplo, resistentes a fogo, tão efetivamente são mais fáceis de serem comprados, tá? Eles têm diminuído em termos de custo. Você tem materiais, por exemplo, que são empregados em acabamento, tanto de tecido quanto de madeira, e outros que são, por exemplo, com a contribuição de agregados químicos que agora estão sendo empregados nesses materiais, que estão tornando os materiais resistentes a fogo. Você tem evolução na selagem corta-fogo, com selagens que são mais fáceis de serem aplicadas, sistemas de selagem mais fáceis de serem aplicados em construção, por exemplo. Você tinha um grande problema na hora de fazer selagem de fachada. Se a selagem da fachada, por exemplo, ela tinha um determinado tempo de cura. Se você tinha chuva durante este período de cura, você tinha que refazer o sistema. Hoje você tem um material que você pode aplicar, se chover, se não chover, ele vai curar igual. Entendeu? Então não vai atrapalhar a tua construção. Quer dizer, você tem efetivamente evoluções tecnológicas nessa indústria. Bicos de sprinkler, como eu disse, também tem evoluído. Eu consigo ter, por exemplo, galpões maiores, com pé direito mais elevado, protegido por bicos de sprinkler específicos que dispensariam a utilização de sprinklers
in rack, ou seja, os sprinklers que são colocados nos racks a meia altura, né? Existe sim um determinado desenvolvimento. Esses são os que, assim, de cabeça eu lembro facilmente, tá? Mas se a gente for a fundo, a gente vai verificar muita coisa tem evoluído. Tem evoluído também na manutenção dos sistemas. Antes era mais difícil fazer uma manutenção num sistema de detecção, né? Hoje eu consigo fazer grande parte da manutenção em sistemas de detecção utilizando, de repente, um celular ou um tablet, conversando com o meu sistema, indo testando detetores em campo e vendo a reação desses detetores na tela do meu tablet. Sensacional, Marcos. Quer dizer, tem bastante coisa acontecendo, mas elas não funcionam, pelo menos uma grande parte, não sozinhas. O que me leva para a segunda pergunta: o componente pessoas. Quem trabalha em grandes corporações ou empresas, no mínimo, com uma quantidade maior de funcionários, está muito acostumado com exercícios de brigada, treinamentos específicos, mas essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. A grande maioria, ainda que tenha diversos dispositivos à disposição, não sabe o que fazer ou não vai saber o que fazer quando acontecer um evento. Minha pergunta é: isso não deveria ser um tema quase obrigatório em escolas, universidades, seja lá o que for? E, como não tem, para quem está ouvindo isso aqui e falou, caramba, realmente eu não sei mexer num extintor de incêndio, que caminhos essas pessoas podem buscar para se qualificar e estarem mais preparadas para uma resposta a uma anomalia dessa? Mais uma ótima pergunta sua, Thiago, e me dá a chance de falar algumas coisas. Quando eu fui escolher a escola dos meus filhos, eu escolhi uma escola que tinha brigada formada, que tinha os equipamentos dentro da validade, que tinham treinos simulados no mínimo uma vez por ano para evacuação da escola, que tinham professores com treinamento em RCP, né? Ou seja, eu acho que é uma questão também de escolha nossa fazer com que isso evolua. O que você falou tem toda a razão de ser. Quando a gente fala, por exemplo, de treinamento, não é necessariamente uma coisa comum. Por que, por exemplo, nos Estados Unidos não é necessário fazer simulado de abandono num prédio comercial multicorporativo? Porque na escola o pessoal faz no maternal, depois faz quando tem 4, 5 anos, depois faz de novo no início da high school, todo ano na high school, depois faz todo ano na universidade, chega quando vai para o mercado de trabalho, o cara sabe exatamente o que fazer e como fazer, então precisa treinar de novo. Aqui a gente ainda está longe disso. Quantos fazem um treinamento em casa com seus familiares? Vamos fazer isso a partir de hoje. Meus filhos sabem o que fazer. Meus filhos escolhem o lugar para sentar no cinema. Meus filhos, na hora de entrar na baladinha, eles olham e procuram a porta de saída de emergência e vão lá e testam para ver se a porta está aberta, se eles não vão ficar presos numa cilada. Eu, quando vou escolher o quarto de hotel, não peço o andar mais alto, né, mais nobre da edificação. Eu peço o andar baixo do lado da saída de emergência. Né? Então, são escolhas nossas que fazem com que isso efetivamente vá mudando ao longo do tempo. E aí sim, a gente tem que ter uma contribuição dos empregadores, não só dos empregadores, mas dos síndicos e das empresas, fazer com que esses ensinamentos sejam divulgados, treinados e simulados. Não adianta a gente só ter teoria, a gente precisa efetivamente pegar um extintor, sentir o peso, saber como manobrar esse extintor para na hora que acontecer e a gente precisar fazer isso, a gente ter um mínimo básico de conhecimento. Eu simplesmente não acho que todo mundo tem que saber montar uma linha de mangueira, né? Mas mexer com extintor, todo mundo deveria saber. Eu também acho que todo mundo deveria saber ressuscitação cardiopulmonar.
isso é treinado nas escolas infantis fora, né? E isso é treinado aqui em diversos cursos gratuitos, vários deles ministrados pelos bombeiros ou em cursos pagos. Eu, quando fui ter meu primeiro filho, entrei no Einstein e fiz um curso específico para fazer RCP em bebês e depois em adultos. E pratico isso de tempos em tempos, ou seja, reciclo esse conhecimento. Hoje, como você bem falou, você tem acesso à informação de diversos locais. Você tem cursos disponíveis, né, e vídeos disponíveis em diversos canais aí de YouTube ou na internet como um todo. Mas nada melhor do que efetivamente botar a mão na massa, treinar. Como você vai fazer isso? Imagina que no teu prédio residencial você vai mandar os extintores para recarga. E isso a gente pode marcar de mais um bate-papo, falar de recarga de extintor. Mas você vai fazer a recarga do teu extintor no prédio residencial. Combina com o síndico de fazer um treinamento, contrata um profissional para ministrar, por exemplo, uma aula para esse pessoal. Não precisa ser uma aula de 8 horas. Pode ser, por exemplo, 2, 3 horas, onde o pessoal vai pegar extintor e descarregar extintor e vai saber como operar esse extintor no seu prédio. Né? Claro que tem que ter a colaboração das pessoas participarem. Mas depois disso, pega esse extintor que já ia para recarga mesmo e manda recarregar e traz ele novo. Você não vai estar gastando muito mais dinheiro com isso, a não ser, de repente, com esse profissional que pode dar essa instrução, que com certeza vai ser um dinheiro muito bem investido. Você pode sim parar num fim de semana, se informar em diversas associações aqui no Brasil que ministram cursos de RCP. Como eu disse, alguns pagos e alguns não pagos. Sua empresa faz isso, de repente, participa da CIPA da sua empresa, aprenda alguma coisa, leve para casa, passe adiante, passe para os seus filhos, passe para os seus parentes. A gente nunca sabe quando isso vai ser importante. Tá? Olha quantas dicas simples, não fáceis, requer disciplina, mas simples a gente pode incorporar no nosso dia a dia, que isso pode ser a diferença entre um susto ou uma tragédia. Enquanto o Marcos comentava do exemplo lá fora, de que as escolas aprendem, as escolas praticam esses exercícios regularmente, me veio imediatamente na cabeça algumas cenas do filme Um Tira no Jardim de Infância, onde exatamente tem várias passagens da simulação com os pequenininhos, com os grandes, de evacuação da escola. O fator humano, ele tem um papel fundamental na questão do combate a potenciais princípios de incêndio, como eu disse, pode ser a diferença entre o susto e uma tragédia. Só para complementar, quando a gente fala disso, em vira e mexe, em palestras, né, eu acabo falando desse assunto, tem gente que pede para parar a palestra no meio para ligar para casa. Quem está em casa com os nossos filhos hoje, de repente, é um parente. Esse parente sabe onde é a saída de emergência? Sabe que o prédio tem escada? Só usa o elevador, não está acostumado a usar a escada, não sabe o que fazer. Não sabe que tem que andar baixo para não aspirar fumaça. Não sabe o número do Corpo de Bombeiros, que é 193. Ou seja, deixar esse número escrito na porta da geladeira, junto com o número da polícia, junto com o seu número de telefone, porque na hora do pânico, muitas vezes, você não lembra do óbvio. Entendeu? Deixar isso na porta da geladeira, deixar as instruções, deixar o dinheiro para pegar um táxi e se deslocar, por exemplo, rapidamente para um hospital, tá? Tudo isso tem que estar na porta da geladeira. Aconteceu um acidente em casa, eu vou levar 1 hora para chegar em casa, para depois pegar, por exemplo, um filho e levar para o hospital. A pessoa que está em casa pode ir direto para o hospital e eu vou lá direto para o hospital e a gente em meia hora tem o como socorrer uma pessoa. Né? Tem o telefone 192 do SAMU, né? Na porta da geladeira escrito. Tem o telefone do Centro de Controle de Toxicologia, né? Para eventualmente agir quando uma criança toma um medicamento em excesso ou toma, de repente, algum produto químico, né, de material de limpeza ou qualquer coisa assim que estava de fácil acesso em casa,
né? Ter esses telefones à mão é sempre importante. Não custa nada fazer um painelzinho, deixar tudo isso atualizado na porta da geladeira, deixar um envelope lá com R$ 100 para pegar um táxi e ir para o hospital, deixar tudo pronto para minimizar o impacto dessas emergências. Literalmente um plano de contingência, coisa que no ambiente corporativo, vários dos que estão ouvindo da nossa audiência, formada principalmente por gestores de facility, estão mais que acostumados e fazem parte da rotina, mas como você bem deu um puxão de orelha geral e eu me incluo neles, falta trazer para dentro das nossas casas. Marcos, última pergunta, para a gente fechar essa tríade e a gente caminha para o encerramento. Para quem está neste momento às voltas, com uma grande reforma, com retrofit, com a construção de uma nova ala, um espaço, um novo empreendimento. Se você pudesse dar uma dica para dizer, olha, cuida disso, ou atenção com isto, se você prever isto na partida desta reforma, desse seu empreendimento, toda a sua estratégia, toda a sua... seu planejamento de combate a incêndio vai ser muito mais eficiente lá na frente. Qual seria essa dica, Marcos? Como você já percebeu, Thiago, eu não sou o cara mais resumido e objetivo, né? Muito pelo contrário. Se eu for colocar exatamente uma única dica, eu diria que você deveria começar a marcar a compartimentação já no seu projeto de arquitetura, para que todos os demais projetos possam se acertar com esta compartimentação. Sensacional compartimentação que, como você falou já lá atrás, ela acaba sendo uma variável que influencia em todas as outras dimensões que nós conversamos. Fluxos, materiais, dispositivos de proteção e tudo mais. Marcos, delícia de bate-papo, dá pra gente ficar aqui horas conversando e certamente vamos marcar outras conversas, porque o assunto ele é quase inesgotável. Fala um pouquinho mais sobre a KB, fala um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem e como o público pode entrar em contato com vocês. Legal, Thiago, eu também gostei do bate-papo. Eu acho que pensar a edificação no fluxo de emergência é um grande diferencial, ou seja, a gente está pensando sempre no fluxo normal, no dia a dia normal, está todo mundo acordado, está todo mundo vendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Quando a gente está falando de hospitais, a gente está pensando no fluxo sanitário. O que a gente esquece é parar e pensar que a emergência vai acontecer e que a gente precisa estar preparado para isso. Se a gente parar para pensar no fluxo de emergência e não no fluxo de operação normal, muitas das previsões necessárias vão ser colocadas em projeto. Está aí um outro grande diferencial também. Não vou falar que é igual ao da compartimentação, mas com certeza é um grande diferencial para a gente colocar nos projetos. Isso faz parte do trabalho que a gente faz aqui na KB Engenharia, tá? Nós somos especialistas em segurança contra incêndio, a gente atua fundamentalmente em projetos diferenciados, então alguns projetos de cunho militar, alguns projetos de empresas de tecnologia, tá? Coisas diferenciadas, mas fundamentalmente em duas verticais, na vertical corporativa, edifícios AAA, e também aí na vertical da saúde forte na área de hospitais, tá? Eu diria que a gente tem uma expertise não em simplesmente dimensionar sistemas e fazer projetos, mas sim fazer essa análise de risco e saber qual é a melhor solução de segurança contra incêndio para o negócio, né? Para essa ocupação com as suas características. E faz parte, eu acho, que deste trabalho fazer o que a gente chama de Fire Risk Analysis, né? Ou Assessment. Quando a gente faz um diagnóstico de segurança contra incêndio específico daquela edificação, específico para aquela ocupação, com as suas nuances, considerando o edifício no seu entorno, para saber o que deve ser feito num projeto novo ou para saber o que deve ser ajustado num projeto que está em desenvolvimento ou que deve ser corrigido quando a gente só entra mais para o final do processo. Em todos os casos, existem soluções que não necessariamente são soluções muito custosas, que você consegue melhorar
a segurança contra incêndio. Mas óbvio que quando a gente entra no início, a coisa fica mais fácil. A KB Engenharia tem site, né, www.kbengenharia.com.br. Podem entrar em contato aí pelo e-mail info@kbengenharia.com.br, tá? E qualquer coisa, entrar em contato contigo, você também tem como achar a gente fácil. Muito bem, todos os dados, o link para a página, o LinkedIn do Marcos estão aqui na descrição do nosso podcast. Marcos, quero agradecer demais a sua participação no nosso programa de hoje. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse podcast e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!